Saudações, você está no Adoc Podcast e hoje a gente está aqui com Asdrubal Júnior. E eu vou pedir para ele se apresentar, ele tem um currículo extenso, se eu for falar aqui sobre o currículo dele a gente se delonga. Então, por favor, apresente aqui, dê um resumo aqui do que você faz além da advocacia. Primeiramente, agradecer aqui o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês no ADOC. Podcast. Tenho certeza que é um programa que chega a muitas pessoas, pelo seu perfil também descontraído, por temas muito relevantes e por convidados ilustres, que você tem trazido aqui. Então, parabéns pela iniciativa do programa, agradeço a oportunidade. É, Meu nome é Asdrubal Júnior, como você já disse, sou advogado já há um bom tempinho, né? Meus cabelos brancos acabam denunciando isso. Na verdade, desde 1996 que eu advogo, tenho escritório de advocacia constituído desde então. Estou na militância da advocacia, mas exerço em conjunto algumas atividades que, de certo modo, têm uma convergência, que é a docência Uhum. na área do direito, né? Já de muito tempo também. Eu praticamente comecei junto a docência e a advocacia. Para ser bem preciso, eu comecei até primeiro a docência, Caramba. porque eu formei em dezembro de 95, em fevereiro de 96 eu já estava dando aula. Que E legal. aí, enquanto isso, fazia o exame de ordem, etc., Uhum. até sair resultado. Então, a advocacia começou formalmente uns meses depois da docência. E nunca mais abandonei nenhuma das duas coisas. E agreguei mais algumas, como a minha atuação na resolução de disputas por meios extrajudiciais, como mediação, negociação, Uhum. e a arbitragem, que são temas que também visitam muito no meu dia a dia. Então, assim, num briefing geral, uma apresentação, eu advogo, atuo na docência e atuo também com a resolução de disputas por meios extrajudiciais. Pelo que eu vi, uma gulgada rápida ali no seu nome, parece que você faz parte de uma câmara arbitral, é isso? Na verdade, eu faço parte de muitas câmaras de arbitragem no país, como um profissional que está disponível na lista da Câmara para que Uhum. possa ser escolhido para atuar como árbitro ou para atuar como mediador, um pouco mais presente em listas de arbitragem do que em de mediação, mas em várias câmaras. Agora, em uma delas, eu tenho também uma função mais técnica, além da própria disponibilidade de atuação como árbitro, eu atuo como diretor técnico. Uhum. Então, aí eu tenho essa atuação na Câmara da CBMAI, a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. Eu tenho uma atuação tanto na esfera nacional da Câmara, quanto na esfera local aqui do Distrito Federal, tá presente junto à Associação Comercial do Distrito Federal. Uhum. E para outras câmaras eu também tenho uma atuação como consultor. Eu tenho vários clientes, câmaras, que eu presto consultoria para ajudá-los na gestão e, sobretudo, na condução técnica dos procedimentos, no ajuste dos regulamentos, no Uhum. aperfeiçoamento e tal. Então, a gente também tem dado uma contribuição na consultoria para muitas câmaras no Brasil. E como que tá funcionando essa questão de ser árbitro hoje? Pelo que você fala, você tem que seu nome na lista de algumas câmaras de arbitragem, né? E quem escolhe é o cliente que vê pelo seu perfil o tipo de advocacia, a área de atuação na advocacia que você exerce, o tipo de experiência que você tem, e aí ele te escolhe como árbitro ou é escolhido aleatoriamente? Isso, Como que tá? Luan, sua pergunta é ótima. Na verdade, existem alguns modelos diferentes de concepção sobre isso. Você tem a possibilidade das partes escolherem já aqueles que vão atuar como árbitro ou como árbitro, se for uma arbitragem com apenas um profissional ou se for uma arbitragem colegiada com vários profissionais. As partes já podem escolher esse profissional desde a
formalização do contrato que rege a relação contratual entre elas. Antes mesmo de existir qualquer conflito, já pode ter a escolha de quem vai arbitrar um eventual conflito, caso venha a surgir uma divergência naquela relação contratual. Né? Então, isso pode ser feito já nesse momento. É o que nós vamos ali entender como uma arbitragem ad hoc, né? Como o nome do seu programa. Olha aí. Ou seja, ad hoc porque na hora de constituir a relação contratual e prever a chamada cláusula compromissória, que é a cláusula que vincula qualquer divergência decorrente daquela relação a ser encaminhada por uma solução por arbitragem, excluindo, portanto, a apreciação do Poder Judiciário da análise de mérito de qualquer discussão decorrente daquela relação. Então, nesta hora de escolher, você já pode fazer a opção de uma arbitragem ad hoc. E aí, neste caso, já pode pôr o nome dos árbitros. As partes escolhem e já definem. Ou se elas escolherem uma arbitragem institucional, que é quando elas escolhem o nome da instituição de arbitragem, a Câmara, no caso. A Câmara, exatamente, ou o centro de arbitragem que vai reger, administrar o curso desse procedimento. Aí, quando surge o conflito, as partes se dirigem a esta Câmara e lá elas têm uma lista de profissionais dos quais ela pode, então, indicar, selecionar aqueles que entendem ter o perfil adequado para aquela disputa e que tenham a confiança delas para poder decidir, né, administrar e decidir aquele procedimento, aquela disputa. Então, ali eles podem decidir. Agora, você também tem previsões, quando se adota o regulamento das câmaras, como o regente para o procedimento, você também tem situações em que a Câmara poderá indicar este nome. Mas o mais importante de tudo isso, Luan, é que sempre esse nome deve ser da confiança das partes, porque a lei de arbitragem, a lei 9.307, ela prevê que para ser árbitro tem que ter a confiança das partes. Então, é requisito para atuar como árbitro gozar da confiança das partes. Então, mesmo quando a Câmara indica, quando a outra parte indica, quando uma outra instituição que esteja prevista na regra entre eles que vai fazer essa indicação, esse nome tem que ser submetido às partes e elas têm que, vamos dizer assim, chancelar, validar este nome, anuir que esse nome possa ser o árbitro da disputa. Assim, elas, vamos dizer assim, celebram o cumprimento desta condição para ser árbitro, que é a condição de ter a confiança das partes. Né? Entendi. A gente chama atenção disso porque há algumas poucas câmaras por aí, graças a Deus não são muitas, que tentam de alguma forma nos seus regulamentos excluir das partes o direito de escolher, ou excluir das partes não só o direito de escolher, mas a possibilidade delas vetarem um nome do árbitro por qualquer outro motivo que não seja impedimento ou suspeição. Com uma leitura de que só esses motivos é que poderiam afastar aquele nome daquela arbitragem. O que é um equívoco destas câmaras e que coloca em risco, naturalmente, a segurança jurídica de validade do próprio procedimento, porque é requisito, segundo a lei de arbitragem, no seu artigo 13, que para ser árbitro tem que ter a confiança das partes. Então, se não tiver a confiança, se a Câmara impor um nome e dizer que você só pode recusar esse nome, se tiver um motivo formal para alegar um impedimento desta pessoa ou a suspeição dela, e nem sempre temos motivos formais de impedimento ou suspeição para alegar, mas o fato de não existir esse motivo não significa que a ausência dele implique obrigatoriamente na ideia de que eu confie nesse profissional para atuar. Né? Eu acho aqui, porque muita gente que vai assistir esse conteúdo não tem muito contato. Eu acho que a gente começou... E eu acho legal, assim, ó, entendo um pouco, porque eu fiz curso não de árbitro, mas de mediação. E eu acho que é importante a gente começar a conceituar só pra gente igualar. Perfeito. Quem vai assistir chega aqui e meu Deus, que universo que esse pessoal tá falando. Tá falando, né? Não tô entendendo. Então, eu acho que a gente poderia só introduzir um pouco em relação a... Assim, todo mundo deve saber que a arbitragem é um método alternativo de resolução de conflitos.
Isso é uma coisa extrajudicial, né? Apesar de algumas situações funcionar dentro do ambiente do judiciário, é considerado extrajudicial. O que que se diferencia hoje essas questões de arbitragem, mediação, conciliação? Tu consegue dar um ampassão sobre esses conceitos pra gente? Sim, claro, vamos dar uma palha rápida sobre isso para poder apenas dar uma compreensão assim mais panorâmica sobre quais são os meios. Nós chamamos todas essas formas de resolução de disputas como meios adequados de tratamento Mudou, de agora é conflitos. adequado, né? Não é meios alternativo. o alternativo foi uma expressão que pouco a pouco foi sendo abandonada e passou a se utilizar a expressão meios adequados. Então, essa expressão meios adequados se referem a várias formas diferentes de resolução de controvérsias, entre as quais você tem a negociação, você tem a conciliação, você tem a mediação, você tem a arbitragem, você tem práticas colaborativas, dispute boards e outras técnicas de resolução de disputas. Eu enumerei só algumas aqui, mas tem várias outras. As mais comuns, as mais utilizadas no Brasil é a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem. E tem crescido agora bastante o dispute boards com legislações novas que têm chegado em algumas cidades pelo país. E também Esse agora último eu não conheço nem o conceito. E agora também com a nova lei de licitações que prevê a possibilidade de utilização do dispute boards para resolver conflitos decorrentes dos contratos administrativos. Perguntar o que é dispute board. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então, assim, só para dar uma em linhas gerais. Você tem meios, dentro desses meios adequados, você tem alguns que são classificados como meios autocompositivos. E o que seriam os meios autocompositivos? Que as partes são protagonistas da solução. Elas constroem a solução com a ajuda de um terceiro ou sem a ajuda de um terceiro, diretamente numa negociação, ou com a ajuda de um terceiro, como um conciliador, um mediador, mas elas é que são autoras ou coautoras da solução e aceitam resolver aquilo por acordo. Então, isso é um meio autocompositivo, depende da vontade das partes. E você tem os meios heterocompositivos. O heterocompositivo é aquele que as pessoas já conhecem bastante, que é o processo judicial, por exemplo, em que as partes entregam a um terceiro, que é o Estado juiz, que vai analisar a controvérsia e vai dizer quem está certo, quem está errado, em que limite está certo e errado. Vai dar uma sentença, as partes vão poder recorrer dessa sentença, mas em algum momento vai chegar ao final esse processo e vai ter uma decisão definitiva. Pode demorar bastante, que pode demorar bastante, como você bem frisou, mas vai chegar e é uma decisão dada pelo juiz, né? Não dado pelas partes. Então, as partes viram mais passageiros daquele procedimento, não são protagonistas da solução. E a arbitragem, então, entra nesta perspectiva também heterocompositiva, porque as partes escolhem o terceiro. A diferença é que elas escolhem o terceiro, que é da confiança delas. Confiança não no sentido de uma relação de amizade, confiança no sentido técnico, de conhecimento, de predicados profissionais, éticos, etc. Então, entrega a este terceiro a missão dele analisar quem está certo, quem está errado e decidir. Então, assim, basicamente, a arbitragem é heterocompositivo, cumpre um papel, de certo modo, semelhante ao que o juiz do Estado iria fazer, só que ele é privado, num caminho extrajudicial, as partes escolheram a Câmara, escolheram o árbitro, então entregando a ele a missão de decidir a controvérsia. E no caso da conciliação e mediação, elas vão entrar numa negociação assistida pelo conciliador ou assistida pelo mediador e vão buscar construir qual a solução adequada para aquele caso. A diferença fundamental entre a conciliação e a mediação é que o conciliador pode sugerir soluções e o mediador não pode sugerir soluções. E, portanto, a mediação se aplica mais a casos
em que você tem vínculos anteriores entre as partes, ou seja, relações continuadas, como uma relação de família, uma relação de trabalho, uma relação societária, uma relação de convivência comunitária, como um condomínio, etc. Ou seja, relações continuadas, se utiliza mais a mediação. O mediador não pode sugerir. E por que ele não pode sugerir? Qual é a ideia disso? A ideia é que as partes se comuniquem, consigam restabelecer melhor a comunicação com a ajuda do mediador e consigam desenvolver de forma criativa várias ideias como podem resolver aquela questão. E ao fazer isso, elas passam a ser, de fato, autoras da solução. E quando elas são autoras da solução, elas têm uma tendência muito maior de concordar que aquela solução foi a melhor possível para o caso. Já que ou seja, chegaram àquele ponto. Exatamente, de ter uma sensação de justiça maior no seu coração. Então, por isso que a mediação é recomendada para os casos que têm relação continuada, porque não quer resolver só aquela controvérsia. Quer que as partes tenham uma relação bem resolvida, para que elas possam seguir em frente em suas vidas sem potencializar novas disputas entre elas. A conciliação são casos que se utiliza mais quando não tem vínculo anteriores, porque se resolveu aquele caso, cada um segue para o seu lado, não vão se encontrar mais, não tem nenhuma história entre elas, portanto, resolvido o caso, está superado tudo. Já a mediação não, é uma família, vai ter o filho que vão se relacionar de novo. É mais pegado. É mais delicado. Então você quer ir mais a fundo, né? E aí, por isso, o mediador não pode sugerir, porque quer que as partes se sintam realmente autoras da solução, porque assim elas apropriam melhor a ideia de que a solução foi a mais adequada possível. Então, essa é a diferença. Então, na conciliação, na mediação, são formas autocompositivas. Na conciliação, o conciliador pode sugerir soluções. Na mediação, o mediador não pode sugerir soluções. Ele estimula a criatividade das partes e tenta fazer com que elas entendam o problema sob todos os pontos de vista e, naturalmente, também consigam se comunicar com mais qualidade. E na arbitragem, não foi possível resolver por autocomposição, ou as partes não querem nem tentar resolver por autocomposição, você está entregando a um terceiro privado para resolver a controvérsia. É claro que a arbitragem... Vocês são o árbitro de vídeo do jogo. O árbitro de vídeo do jogo, o VAR, que você está dizendo? Talvez, né? Talvez. É porque o jogo ainda está sendo jogado. Na arbitragem, nem sempre o jogo está sendo jogado. Às vezes o jogo já terminou, há uma coisa mal resolvida entre elas, uma multa contratual para discutir, uma inadimplência, uma questão dessa natureza, e aí vai para a arbitragem, né? Eu diria que você usou um exemplo muito bom para a gente buscar o gancho daquilo que você perguntou logo atrás, que é o que é o dispute board, né? Ou comitê, também conhecido de uma forma mais abrasileirada como Comitê de Resolução de Disputas, CRD, né? O que é o dispute board? É mais ou menos o VAR, né? Por quê? Porque o comitê é uma previsão que se faz nos contratos em que ele vai acompanhar o desenrolar do contrato. Ele não atua só se... Ele não atua só se surgir um problema. Ele tem um trabalho que pode ser, inclusive, preventivo, e ele tem um trabalho de monitoramento do desenrolar da relação contratual. Então, ele acompanha o contrato, mantém uma agenda regular de reuniões com as partes para saber se essa relação contratual está caminhando bem, se está surgindo focos de divergências entre as partes, para tentar que isso se equacione já de logo. Diferente. E se surgir, de fato, um ponto de fricção maior, de divergência entre elas, aí ele é chamado para ou apresentar uma recomendação, um parecer que recomenda um encaminhamento, ou para tomar uma decisão e dizer como deve ser resolvida aquela questão de imediato. E as partes ficam vinculadas a isso. Às vezes de árbitro nesse caso, de tomar a decisão. De tomar a decisão. Na verdade, aí, como eu falei, é um VAR porque o jogo está em desenvolvimento, né? Tá andando. Ou seja, ele toma a decisão e as partes têm que cumprir essa decisão. Podem até não gostar, mas tem que cumprir a decisão. E lembra também que eles também foram escolhidos pelas partes,
foram constituídos contratualmente por Aham. elas, escolhidos por elas, e eles Sim. então monitoram o desenvolvimento da relação e tomam ou fazem a recomendação conforme o modelo adotado no contrato, ou fazem uma recomendação que não é vinculativa, mas que tem um grande peso de demonstrar lá na frente, se forem para uma disputa, há uma boa probabilidade de o caminho ser como o comitê recomendou, ou se o modelo adotado foi o que nós chamamos de adjudicação, então este comitê está tomando uma decisão que vincula as partes. Não é uma decisão definitiva, é uma decisão que lá na frente eles podem levar a ser discutida numa arbitragem ou pode ser levado a ser discutido no processo judicial se não tiver previsto a arbitragem naquela relação contratual. Mas é uma decisão que naquele momento deve ser cumprida, ela é vinculativa. Então, só para dar um exemplo aqui, vamos dizer que foi contratado a utilização do Dispute Boards, ou Comitê de Resolução de Disputas, numa relação contratual de uma grande obra. Então, na hora de realizar essa obra, uma parte da obra demonstra que terão que fazer a contratação de outras empresas para resolver um problema que surgiu na fundação da obra, alguma coisa inesperada, não prevista pelas partes, que vai onerar o contrato, que vai onerar as partes. Uma parte entende que não tem que fazer aquela contratação, ou que ela não tem que assumir o ônus daquela contratação. E aí, o que poderia acontecer com esse contrato se não tivesse a previsão do comitê? Parar tudo, Se discutir na justiça. vai discutir na justiça e a obra fica parada, anos discutindo. Então, o que faz o comitê? Ele é chamado, ele olha, ele é quase que uma testemunha de tudo que está acontecendo, porque ele está acompanhando o contrato. Tudo, né? Ele vai lá, vê o que é, faz as suas análises técnicas e toma uma decisão, se o caminho for o adjudicatório. Toma uma decisão e a parte tem que cumprir aquela decisão de imediato. Vai discutir depois se vai mudar isso no futuro, mas não vai parar a obra, né? Legal. Ou seja, a obra vai continuar, Não vai ficar embargada não ali, vai criar todos os prejuízo. desdobramentos que uma obra parada poderia gerar para as partes. Então é algo muito poderoso, muito efetivo, e as estatísticas apontam que há uma margem muito pequena de probabilidade de mudar a decisão do comitê. Porque num processo judicial ou em uma arbitragem lá na frente, o árbitro ou o juiz vai ter que olhar para trás sobre o que aconteceu lá atrás. As provas são para tentar reproduzir como os fatos aconteceram. No Dispute Boards, a diferença é que o comitê é quase, como eu disse, quase uma testemunha. Ele tá ali, né? tá acompanhando Ele está o contrato, vendo. É mais então, fácil para ele. Ele tem muito mais chance de ver o fato com todas as suas nuances, né? Com todos os aspectos Ele que tá o vendo o jogo. circundam, porque ele está vendo, né? É o VAR, ele vê a cena de novo, olha. Por isso que o VAR é uma metáfora interessante para ilustrar isso. Ele está vendo ali, acompanhando, e pode tomar uma decisão na hora já de plano. Pelo que tu tá falando, parece muito uma utilização de empresas, de grandes empresas. No caso do Dispute Board, sem dúvida, é de empresa. Da arbitragem, em larga maioria, é de empresa. Mas você tem a possibilidade de ter uma arbitragem, por exemplo, para resolver, que não deixa de ter empresa envolvida, mas a possibilidade de resolver uma disputa trabalhista, por exemplo, que aí envolve normalmente um trabalhador, uma pessoa física de um lado, uma empresa de outro. Ou seja, você pode ter a arbitragem para resolver disputas trabalhistas. Tá, mas esse campo... Ou relações de consumo também, pode ter a utilização da arbitragem. Você comprou uma casa, comprou uma unidade imobiliária em um prédio de apartamentos ou de salas comerciais, e aí tem alguma divergência com a construtora, com a incorporadora, isso pode ser submetido a uma arbitragem, por exemplo. Né? Tá, e qual seria a vantagem, né? Logicamente, essa é uma pergunta que você deve ouvir o tempo todo. Qual que é a vantagem de uma pessoa deixar de procurar o meio tradicional, deixar de procurar a justiça, que é algo que é muito habitual, os advogados estão acostumadíssimos com isso, né? A gente aprende a ser litigante do início da faculdade até o final, né? A gente não aprende a resolver conflito, a gente aprende a litigar. Nós temos vários pontos que a gente poderia elencar como vantagens ou como características falando aí especificamente da arbitragem, mas também se aplicam muitas delas aos outros meios adequados. Então, tem várias características que podem ser compreendidas como vantagens. Acho que
uma dessas características é a característica que mais chama a atenção de todo mundo é a rapidez, né? A agilidade do procedimento, né? Quanto a um processo na justiça pública, normalmente, claro, depende do processo, depende de que justiça estamos falando, depende de muitas variáveis, mas a média de tempo de um processo, olhando assim panoramicamente toda a justiça, supera 7 anos e meio de tempo para um processo ser concluído. Isso é uma média, né? Isso é uma média. Claro que tem processos bem mais rápidos e tem outros bem mais demorados, mas, ou seja, em geral é muito tempo para que tenha uma solução final do caso perante o Poder Judiciário. Quando você vai para um caminho dos meios adequados, você pode ter uma solução que decorre, por exemplo, de uma negociação que, às vezes, em 1, 2 encontros você consegue resolver, ou numa mediação, numa conciliação, 1, 2, 3, 4 encontros, ou seja, estamos falando de semanas e não estamos falando de anos. Né? Ou quando você vai para uma arbitragem, a lei de arbitragem diz que a arbitragem deve ser concluída no tempo que as partes quiserem, que elas definirem. Então, as partes têm, primeira coisa... Uma definição contratual? Uma definição que não precisa ser necessariamente no ato do contrato, pode ser no ato da instituição da arbitragem, que elas definam ali no cronograma da arbitragem o tempo que seja concluído no chamado documento que nós chamamos de termo de arbitragem. Ou na cláusula compromissória, ou no chamado também termo de compromisso arbitral, ou mais à frente no termo de arbitragem. Então, nesses momentos, é possível que as partes pactuem em quanto tempo quer que aquele caso seja concluído. Mas se as partes não pactuarem, se elas pactuarem, o processo tem que terminar naquele tempo. O árbitro tem o compromisso de entregar o serviço naquele tempo. Mas se elas não pactuarem, a lei define o prazo de 6 meses. Então, veja, mesmo o prazo da lei é bem curto. Então, né? se ficou em aberto 6 meses para o árbitro concluir a missão. Se não ficar em aberto, é o prazo que elas concordarem. Pode ser 3 meses, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, é o que elas combinarem. Porque quando se fala de uma média de 7 anos para se resolver um processo e se traz 6 meses de prazo final, é um negócio que... Então, gente, falando de características, a arbitragem tem essa característica e quase todos os meios adequados têm a característica de ser muito mais rápido, muito mais efetivo. Mas, além disso, você tem várias outras características que acabam sendo percebidas pelos usuários desses caminhos com vantagens. E eu vou dar alguns outros exemplos. Você tem a característica da flexibilidade. E o que eu quero dizer com isso? Como vai ser o meu processo? Do jeito que você quiser. Né? Você desenha o processo junto com a outra parte, ou com o auxílio do árbitro, da Câmara, ou adotando o regulamento da Câmara que traz um desenho pré-formatado, ou as partes, na hora de fazer a convenção de arbitragem, desenham como vai ser o processo, o passo a passo do processo. Então, ele tem flexibilidade. É uma liberdade, é um prestígio ao que nós chamamos de autonomia de vontade das partes. Então, isso é fantástico. Ou seja, como vai ser o procedimento? Do jeito que as partes quiserem que seja. Claro, tem que respeitar os princípios que orientam para dar validade jurídica, como tem que ter o contraditório desenhado no processo, tem que ter o tratamento com igualdade das partes. Então, algumas coisas vão balizar para dar segurança jurídica, validade jurídica ao ato, básico, mas as partes têm plena liberdade de desenhar esse procedimento, ou o árbitro também de disciplinar o desenho para que ele seja mais efetivo e dinâmico possível. Né? Então, esse é um ponto, é uma característica, a flexibilidade. E nessa flexibilidade está também, você vai levar essa arbitragem para ser resolvida onde? Onde você quiser. Onde você fala de território, Estado. A instituição. Né? Tá. Você define a instituição que você quer. Você tem liberdade de escolher a instituição. Quando eu digo você, eu estou falando as partes, tá? As partes têm liberdade de definir em que instituição querem levar. Ou se não querem uma instituição, se querem levar diretamente para o árbitro ou para os árbitros. Ou seja, podem inclusive definir se quer árbitro único ou se quer um colégio de árbitros. Então, a flexibilidade quer dizer que elas têm
o comando praticamente de tudo. Elas desenham como a arbitragem vai se desenvolver para o caso delas. E elas também podem definir uma coisa muito bacana, Luan, que é o critério de decisão que o árbitro deve adotar. Né? Como assim? Como assim? Boa Como pergunta. assim? Como assim? Ou seja, eu posso dizer que eu quero que o árbitro não decida com base nas regras de direito, que ele decida com base na equidade. Né? Eu já ia falar a analogia aqui, Uhum. ia cometendo uma equipe. Na equidade. Você quer que decida com base na equidade. Né? Ou seja, não com regras de direito. É uma liberdade que as partes têm de convencionar. Ou seja, na hora do árbitro decidir, ele não vai olhar Vai a pesar as lei balanças, que né? rege aquele assunto, ele vai olhar o senso de justiça que norteia aquela questão e vai trabalhar com a solução por equidade. Ou ele pode dizer, ou as partes podem dizer, não, eu quero que seja decidido com base em regras de direito, mas não as regras do Brasil. Eu quero que decida com base na lei e tal. Vamos dizer que é um contrato internacional, uma Pode-se usar a relação lei de outro que faria, país. posso usar a lei de outro país, e isso sem estar ferindo a soberania de qualquer país, porque as partes têm essa autonomia para poder fazer essa escolha. Posso dizer, olha, eu quero que decida com base no Estatuto X, com base na Convenção do Condomínio. Ou seja, você tem, então, essa E liberdade de quanto à definir o critério de recorribilidade? É decisão. porque assim, eu sei que foram as partes que chegaram a aquele consenso, ou de decidir o árbitro e o árbitro decidir, ou de chegar ao consenso na autocomposição daquela situação. Porque assim, a gente é acostumado com o que no judiciário? A recorrer, né? Ah, sentença, não gostei e recorre. Como que tá? Há possibilidade de recorrer de decisão? Como que recorre dentro da própria Câmara ou se recorre ao judiciário para rever algo que já foi feito ali dentro do ambiente de arbitragem? Como que tá isso? Bom, a sua pergunta é excelente, ela é recorrente também. Você está falando de recurso e a pergunta é recorrente Aham. também, porque é uma pergunta que sempre se fala e que muitos veem como algo a trazer uma atenção especial se isso é uma potencial desvantagem. Uhum. Como a gente está falando aqui primeiro das vantagens, deixa eu só fechar esse ponto do Perfeito. raciocínio, que aí a gente já fala sobre esse aspecto, que para muitos esse aspecto é lido como uma desvantagem. Então, por isso que, só para a gente fechar o raciocínio das vantagens. Então, lá na flexibilidade, você define o tempo do processo, você define aonde vai arbitrar, quem vai arbitrar, você define em quanto tempo isso deve ser concluído e que critério de decisão e qual o passo a passo do procedimento. Então, é como se as partes fossem, eu diria assim, aquele que vai desenhar o processo em todos os seus contornos. Então, é como se fosse o alfaiate. Ele faz sob medida. Né? Ele faz um procedimento sob medida para aquele caso. Então, isso é uma belíssima característica. Né? Outra questão, para fechar itens e vantagens, é a questão da simplicidade. A simplicidade implica em dizer que o árbitro deve observar o que ficou definido pelas partes, observar os princípios regentes, mas que ele deve conduzir o procedimento com simplicidade, com a máxima simplicidade possível, sem muito apego a questões, a questiúnculas formais, como acontece muitas vezes no processo judicial. O processo judicial, não raras vezes, é encerrado com decisões que não decidem. Decisões que decidem que não vão decidir. Né? Ou seja, questões meramente formais, questiúnculas do processo. Os tribunais superiores são fartos em dar decisões que não decidem. Né? Decisões que não admite o recurso, não conhece do recurso, ou seja, questões meramente processuais, formais, acabam impedindo verdadeiramente ir ao pano de fundo da discussão e decidir o mérito da controvérsia. A simplicidade facilita muito com que o árbitro não fique tão preso a todas essas formalidades e ele tenha muito mais acesso ao pano de fundo da questão, que é decidir a controvérsia, né? Nos seus contornos de mérito. Então, essa é uma característica muito interessante. Outra característica que também pode ser vista como vantagem, além da simplicidade, é a confidencialidade. É um procedimento que tradicionalmente é confidencial, claro que as partes podem combinar de outra maneira, mas que, de um modo geral, ele pela tradição da arbitragem, pela previsão da maioria dos regulamentos, eu diria até da totalidade
dos regulamentos das câmaras de arbitragem contempla ele como confidencial, com exceção das situações que envolvam a administração pública como parte. Então, a confidencialidade preserva tanto o objeto do que está sendo discutido, quanto a imagem das pessoas que estão ali naquela controvérsia, preservando desgastes, etc., que numa dimensão pública poderia ser muito ruim para as partes. Né? No judiciário, por mais que seja um processo sigiloso, se sabe que alguma coisa está acontecendo ali, né? Na arbitragem, ou seja, há muito mais discrição em tudo isso, e isso é algo de grande valor. E para a gente fechar, a gente pode fechar com a ideia, a gente começou dizendo que é rápido, agora vamos fechar dizendo que é econômico. Né? Rapaz, tá muito bom esse negócio. Agora, é claro que a gente precisa aqui pôr os pingos em cima dos is. Quando a gente diz que é econômico, a gente não está dizendo que ele é mais barato do que é ir para o Poder Judiciário. Barato comparando o que paga para a arbitragem acontecer, o que paga para o processo judicial acontecer. O que paga diretamente lá no processo judicial, a gente paga custas do processo. Sim. Né? E os emolumentos e as taxas são cobrados pelo Poder Judiciário. Na arbitragem, você vai pagar as taxas que a Câmara cobra e os honorários dos profissionais que vão atuar. Numa comparação frontal, literal, quase sempre o valor que se paga na arbitragem é literalmente maior do que o que se paga no Poder Judiciário. Eu não vou dizer que 100% das vezes, mas na esmagadora maioria das vezes é literalmente maior. Só que como o processo é resolvido de forma muito mais rápida, você tem o efeito econômico que o tempo exerce sobre a controvérsia. Então, ele não é mais barato, mas ele é mais econômico. No final das contas, sim, você conseguiu muita economia porque conseguiu resolver aquela questão de lide forma ali muito mais rápida. 7 anos. Exatamente. Vai resolver ela em 6 meses. Como todo mundo sabe, tempo é dinheiro. Sim. Então, se você não tem todo esse tempo, você tem muita economia. Então, exemplo da obra parada que você falou. A obra parada, todos os desdobramentos diretos e indiretos que a falta da solução definitiva implicaria às partes, né? Então, essa solução breve traz muita economia. Então, falamos aí de rapidez e fechamos agora com economia. E o que a gente pode falar agora para responder ao ponto que você trouxe, que é fantástico, que é o ponto. Mas é irrecorrível, não é irrecorrível? Como é? Ótima pergunta. A sentença arbitral, segundo as disposições da lei de arbitragem, é irrecorrível, não pode recorrer. E por isso que eu disse, algumas pessoas vão entender isso como uma desvantagem da arbitragem. E eu entendo perfeitamente, porque é um mindset. Se a gente está dentro do estado mental, enraizado pelo processo judicial, que estudamos, e os profissionais do direito estudaram basicamente processo judicial. Sim. Quase pouquíssimos já tiveram a oportunidade de estudar sobre arbitragem, então estudaram basicamente sobre processo judicial. Então, o que eu quero destacar efetivamente é que quando você vai para a arbitragem, você está escolhendo um novo sistema. E nesse novo sistema, você já sabe a regra do jogo. E a regra do jogo saiu a sentença, o máximo que você pode fazer ali contra aquela sentença é discutir que ela cometeu um erro material, eventualmente colocou o número errado, uma digitação, um cálculo errado, algo nesse sentido, ou que ela teve uma omissão, ou dentro dela alguma contradição entre um ponto e outro da própria sentença, ou ela não foi suficientemente clara, esclarecedora, ficou obscura, teve uma obscuridade. Ou seja, aquilo que nós, advogados, estamos acostumados a atacar com um instrumento chamado embargos de declaração. Então, o que você pode fazer na arbitragem é discutir em um instrumento que é o pedido de esclarecimento de sentença ou de complementação de sentença, que é o equivalente ao embargo de declaração, que você pede para o próprio árbitro ou para aquele colegiado de árbitro, painel de árbitro, também conhecido como tribunal arbitral, para que ele se pronuncie sobre algum ponto que não se pronunciou. Ajude a entender melhor isso aqui. Corrija isso aqui, deixa eu entender, houve uma contradição ou um erro material, ponto, é só isso. Dada essa decisão final, então, depois disso, a sentença é irrecorrível. Ah, mas eu posso ir para o Poder Judiciário dizendo que o árbitro foi injusto? Não pode. No máximo que você vai poder fazer no Poder Judiciário é dizer que
aquela arbitragem é nula por algum aspecto formal que ela não observou, por uma das hipóteses previstas no chamado artigo 32 da Lei de Arbitragem, que são as hipóteses que prevêem a nulidade da arbitragem. Então, se configurada uma daquelas hipóteses, você pode ir para o Poder Judiciário numa ação anulatória para pretender desconstituir aquela arbitragem. Mas, mesmo quando isso acontece, o juiz não vai entrar no mérito da controvérsia. Ele vai desconstituir e vai falar, volte para a arbitragem, a não ser que o motivo que o juiz reconheça é que não poderia ter uma arbitragem. Mas, se não for esse o motivo, ele vai dizer, volte para a arbitragem, resolva agora na arbitragem, está anulado, faça de novo e corrija o problema e resolva. Ou seja, quando as partes escolheram o caminho da arbitragem, elas estão escolhendo excluir o Poder Judiciário da apreciação do mérito. A sentença é irrecorrível. Aí você diz, mas isso não é uma desvantagem? Pode ser entendida. Quando você está com o mindset de que eu estou acostumado a recorrer, estou entendendo que o recurso é uma ferramenta para o aperfeiçoamento da decisão, sim, aí eu vou entender. Pode ser alguma coisa entendida como, de fato, como uma desvantagem. Porém, quando a pessoa vai para a arbitragem, ela tem que mudar o seu estado mental. O mindset tem que ser outro. Ela está trocando um sistema por outro sistema. Um sistema judicial, ela pode recorrer. Aliás, ela pode recorrer N vezes. Mas ela não pode escolher. Sim. Ela não pode escolher o juiz que vai julgar. Ela não pode escolher a vara, a competência, a localidade, a regra aplicável. Ela não pode escolher nada. Então, ela está trocando o direito de recorrer pelo direito de escolher, quando ela muda para o caminho da arbitragem. Eu troco o direito de recorrer pelo direito de escolher. Então, é isso. Eu tenho que fazer boas escolhas para que eu consiga colher tem uma previsibilidade decisões de ali, qualidade. Né? Tem previsibilidade, decidir o critério que vai ser adotado, o tempo, desenhou o procedimento, escolheu os árbitros. Então, é uma troca. É uma troca justa. Você não quer eternizar a discussão. Você quer um procedimento mais rápido. Para isso para você é mais relevante, um procedimento mais rápido e quer ter a segurança de poder fazer as escolhas com cuidado, com zelo, de escolher profissionais competentes, qualificados, sérios, éticos, probos, e que você está entregando, e que tenham tempo para se dedicar. E no final das contas, quem está atuando na militância da advocacia, e quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, vai saber perfeitamente que hoje muito se perdeu da visão romântica do recurso do processo judicial. Por quê? Vamos falar com toda verdade. A verdade é que quando você recorre de uma sentença, aliás, nem a própria sentença você tem qualquer segurança de que foi o próprio juiz que proferiu aquela sentença, que analisou pessoalmente aquele caso e proferiu aquela sentença. Né? Há imensa probabilidade de ser alguém que atua na sua equipe colaborando com ele. Por quê? Porque as estatísticas do CNJ, daquele relatório Justiça em Número, que sai anualmente, comprovam de maneira óbvia, matemática, que o juiz não pode ter dado todas as sentenças que estão submetidas à sua estatística. Porque as estatísticas do CNJ apontam que um juiz emite, em média, 8,4 sentenças por dia. Não estou dizendo decisão interlocutória, despacho, não, é decisão de sentença. Caramba. Ele dá 8,4 sentenças por dia, a média do juiz brasileiro. Nossa. Agora, de verdade, ele tem como ter ele pessoalmente escrito essas 8,4 sentenças no mesmo dia, e no outro dia são outras 8,4 sentenças? Ele tem como ter feito isso pessoalmente? Se for processos iguais, que dê para copiar e colar tudo, talvez. Mas para saber que se são processos, até para saber se estão iguais, você tem que ler os processos. Tem que ler. Né? Ele não tem tempo... Não tem tempo nem de ler os 8 processos num dia, quanto mais de sentenciar eles. Então, a estatística comprova. Então, você não sabe se foi o próprio juiz que sentenciou. E quando você recorre, a coisa ganha áreas ainda piores, porque
Hoje o sistema priorizou a produtividade. Então a justiça brasileira aumentou imensamente a produtividade. Palmas para o CNJ, que estabeleceu metas, que fez a justiça ganhar um nível de produtividade assim extraordinário. Mas quem é que julga? Então o romantismo do direito do recurso, da ideia de que, olha, o recurso ajuda a aperfeiçoar as decisões, isso se perde nesse caminho, onde quem está julgando não está efetivamente se envolvendo com a análise do processo, quem está formalmente julgando não está com segurança, não poderíamos afirmar com segurança que se envolveu pessoalmente com a análise do processo, porque matematicamente ele não é um super-homem ou uma mulher maravilha que daria conta de fazer tudo isso. Ele precisa contar com a força de trabalho dos seus colaboradores, e os seus colaboradores não são necessariamente mais qualificados do que o juiz anterior. Por quê? Porque quem é o assessor tem a gramatura técnica, intelectual, de formação, de consistência que tem o desembargador, que tem o ministro? Não. Muitas vezes um profissional recém-formado, ou até mesmo está lá como um servidor no gabinete e nem é formado ainda. Não vou dizer que não aconteça casos assim. Com capacidade ou sem capacidade, o fato de não ser o juiz... Não ou seja, aquele princípio que os estudantes de direito estão estudando aí, em teoria geral do processo, de que a jurisdição tem princípios que a regem, um dos princípios é a indelegabilidade da jurisdição. O juiz não pode delegar. Agora, um juiz que dá 8,4 sentenças por dia, ele está delegando ou não está delegando? Tem algo acontecendo ali. Assim, é uma crítica construtiva ao sistema, tá? Eu entendo que o juiz está dando o seu melhor e está dançando conforme a música. Sim. Ele é pressionado para produzir mais e ele produz mais. Parabéns para ele, está fazendo o que ele pode e o melhor que ele consegue. Mas o sistema que está calcado desse modelo. Então, quando a gente está nessa perspectiva de analisar qual caminho vai seguir, olha, você está trocando o direito de escolher uma pessoa preparada, que você sabe que tem consistência técnica, que tem lisura ética e que tem tempo para se dedicar ao seu caso, pelo direito de recorrer nesse modelo em que a gente não sabe se isso decorre a qualquer nível de aperfeiçoamento. Além do tempo que vai demorar, além da repercussão econômica desse tempo, você não tem nenhuma segurança efetiva de que esperar o julgamento de recurso implicará aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Então, às vezes, escolher pode ser muito mais efetivo, né, do que propriamente recorrer. Então, como são sistemas diferentes, alguns que estão ainda com o mindset de que recorrer é bom, eles vão olhar para isso e falar, não, eu quero recorrer. Aqueles que já conseguem mudar a percepção e olhar de que escolher é mais importante, então eles olham para a arbitragem e falam, esse é um ótimo caminho, vou seguir por aqui. Mas tem que admitir, porque ele pode perder. Ele pode perder a disputa. Tem que admitir de que se eu perdi, o que eu posso fazer e o que melhor eu posso fazer? Cumprir a decisão. A não ser que haja um defeito formal, como eu disse, algo para explorar nesse sentido, é muito menos oneroso eu cumprir. Então pôr uma pedra no assunto, cumpre, vira a página, segue a vida, mas não vai ficar eternizando aquela discussão. Então, no mundo corporativo, as empresas já percebem que isso faz muito mais sentido para elas. Que elas o foco delas não é ficar brigando, o foco delas é fazer o negócio que elas se proporam fazer. Então, se elas podem resolver isso rápido, e se não for como elas querem, elas põem uma pedra no assunto e vão cuidar do negócio delas. O foco delas deve ser esse. Então, é nessa linha aí. Tá, eu achei bem legal todo esse esquema. Eu gosto muito desses métodos alternativos de resolução de conflito, mas eu queria que tu tocasse um assunto que é como alguém pode mergulhar nesse mundo a título de se profissionalizar e poder trabalhar nessa área. Né? Como que dá para chegar lá? É só fazendo curso? Como que a gente pode se inserir nesse mercado? E aliás,
Como é que é esse mercado? É um mercado interessante realmente para se trabalhar? O que você pode Excelente. dizer para a gente nesse ponto aí? Vamos lá. É muito boa a sua questão. Vamos primeiro entender que a gente teve mudanças significativas na legislação que passam a olhar para isso não mais como uma coisa alternativa, como você pontuou. Tá vendo? Eu tô com a mente porque alternativa aqui. Tá enraizada essa expressão que foi adotada por muito tempo. Mas, ou seja, e o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, todo profissional que atua com uma resolução de disputa, com processos, seja o advogado, seja o juiz, seja o promotor, seja o defensor público, passaram a ter um dever legal estabelecido no artigo 3º do novo Código de Processo Civil. É o dever de estimular a utilização dos meios autocompositivos e dos meios adequados de tratamento de conflitos. E também os advogados têm esse dever previsto no novo Código de Ética dos Advogados. Então, isso muda muita coisa. Esse foi o chamado marco da... Esse foi o texto do novo Código de Processo Civil, trouxe esse dever. Né? Ou seja, antes era uma coisa que era um diferencial, poder. Agora não, agora é básico, é ordinário. Todo profissional tem que estimular a utilização desse caminho, porque isso é apenas cumprimento do que a lei dispôs como obrigação de todos os profissionais. Então, isso passou a ter uma percepção de que, se não é mais só algo diferencial, se é uma coisa ordinária, eu tenho que estudar o assunto. Então, o que eu faço aqui de convocação a todos os colegas da advocacia, que militam com a advocacia e que ainda não tiveram a oportunidade de ter um contato maior com o estudo e a compreensão sobre isso. É uma necessidade imperiosa e urgente que se atualizem e busquem suprir com o conhecimento. Porque quando a lei diz estimular esse caminho, não é só dizer, olha, você sabe que tem esse caminho, não é isso. Isso é pobre, isso não corresponde à expressão da lei. Estimular esse caminho é fazer ver as pessoas que estão diante do conflito do que esse caminho pode proporcionar de bom para elas, de como ele pode ser efetivo para resolver aquele problema. Então, para que eu possa entrar nessa compreensão efetiva das características que cada um desses caminhos pode oferecer, eu preciso estudá-los, eu preciso entender claramente o que significa assistir esse podcast para saber. Podcast, ouvir, assistir de novo, né? Entrar lá no meu canal também, fazer canal perguntas. No YouTube, Momento Arbitragem. Momento Arbitragem, youtube.com/Momento Arbitragem. Vou deixar a descrição do canal. Isso, aliás, agradeço. vou deixar o canal dele na descrição desse vídeo. Isso, aí você vai lá, assiste, comenta, se inscreve no canal. Tem muito conteúdo bom, bem bacana. Então a pessoa precisa. Inclusive, tá aí, eu vou fazer um convite bem bacana agora para todo mundo que está nos assistindo. Lá no meu canal tem uma série de vídeos específico que é o curso MedArb para advogados, inteiramente gratuito, com todas as aulas lá gravadas para que eles ali dá uma visão panorâmica completa dos meios adequados e ajuda a entender como funciona cada metodologia e saber identificar como recomendar cada situação para cada caso concreto. Então é bem acaba de assistir os vídeos, já tem um bacana. Panorama bacana do que... Bem bacana mesmo, bem especial. São várias aulas, então é muito legal. Fica o convite aqui para todo mundo. Mas, então assim, como é obrigação legal, todos têm que estudar. E essa obrigação legal fez com que existisse uma mobilização dentro da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Na época eu compunha o grupo de trabalho do Conselho Federal da OAB que fez, eu diria assim, as interlocuções para ajudar com que a Comissão de Educação Jurídica do Conselho Federal se envolvesse nisso e interagisse com o Ministério da Educação e aí conseguiu vamos dizer assim, o convencimento de que isso é fundamental, tão fundamental que as diretrizes curriculares do curso de Direito precisavam adotar o estudo dessa matéria como conteúdo obrigatório.
né? Então, agora, desde 2020, as diretrizes curriculares do curso de Direito obrigam todas as faculdades a incluir na formação dos novos bacharéis em Direito o estudo da mediação, da arbitragem, tanto no eixo teórico quanto no eixo prático profissional. Ou seja, só né? para quem entrou a partir de 2020 ali. Mas muitas faculdades anteciparam isso. Eu percebi que muitas algumas anteciparam, faculdades mas agora aquelas que ainda não tinham antecipado têm a obrigação de oferecer. Então isso traz um horizonte de que daqui a pouco tempo vai chegar ao mercado profissional todos os profissionais conhecendo pelo menos razoavelmente sobre o tema. E isso traz um cenário de crescimento auspicioso para os meios adequados. Então, isso é um mercado em forte crescimento. Em forte crescimento. E tem, com certeza tem muita gente saindo da faculdade agora totalmente desatualizado quanto a isso, né? Exatamente. Então, tem que buscar atualização, tem que estudar, fazer cursos, estudar também de forma... vamos dizer assim, autodidata, tem muita coisa hoje na internet disponível. E é uma matéria que, assim, eu percebo que ela é basilar porque ela não envolve, é só relacionado ao direito do trabalho, é só relacionado ao empresarial. À solução de conflitos. Pois então é relacionado à advocacia. A tudo. Qualquer coisa. O profissional, por isso que ele tem o dever legal e o dever ético profissional, porque está no Código de Ética dos Advogados, de estimular esse caminho. E assim, como que eu posso, hoje, profissional, lidar com uma situação de conflito e não saber as diferentes possibilidades de como eu posso resolver aquele conflito? Pensar de maneira binária só no caminho do processo judicial. Eu tenho que ter uma visão hexadecimal agora, uma visão que abre portas e horizonte para várias possibilidades de como eu posso resolver. E aí eu vou identificar a forma, por isso que chama meios adequados, aí eu vou identificar a forma mais adequada para aquele caso, que, segundo as características do meio, se adequa melhor àquele caso e que potencializa soluções mais felizes para resolver aquele problema. Aí eu serei efetivamente um profissional comprometido com a construção da solução. Então, o advogado hoje, ele agora tem um protagonismo muito maior. Ele tem a perspectiva de poder não ser apenas um encaminhador de problemas para a justiça. Ele tem a perspectiva de ser um construtor de soluções. Ou seja, é muito mais poderoso o que está nas mãos dos advogados a partir de agora. Então, ele pode construir soluções. Fantástico. Por isso que os colegas estão convidados a se atualizarem, porque não vão perder nada em fazer isso. Muito pelo contrário, não só vão estar cumprindo a obrigação legal, mas vão estar oferecendo aos seus clientes uma visão bem mais ampla, bem mais qualificada de como eles podem resolver sem isso, a pessoa aquele problema. Totalmente desatualizada. E para ele, advogado, cara, quantos advogados de verdade perdem seus clientes porque a relação se desgasta ao longo dos anos? Porque é difícil para o advogado explicar para a parte que o processo está esperando ter a solução ano após ano e não vem essa solução. E a parte fica lá assim, mas o meu vizinho, o meu colega teve uma solução assim e ele tem que ficar... Era um caso igual. Era um caso igual. É desgastante. Então, quantos advogados perdem clientes ao longo do processo, não porque não fizeram um ótimo trabalho, mas porque gerenciar essa relação por tanto tempo com as mazelas da justiça e que acabam recaindo nas costas do advogado é uma gestão complexa, que envolve uma comunicação impecável, cuidada. Né? O cara liga bravo, fala uma coisa atravessada para o advogado, ele tem que depurar aquilo lá para poder ter uma resposta, vamos dizer assim, mais política, mais diplomática para evitar, evitar o desgaste daquela relação. Isso é delicado. Agora, pensa o advogado. Você pega um caso, não vai ficar 10 anos acompanhando esse caso. Você vai resolver ele em 6 meses, em 3 meses, e acabou. Isso me lembra um pouco... Virou a página, agora outros clientes, ou seja, muito melhor para ele. Isso me lembra um pouco, e até você pode me corrigir, é claro, parece um pouco aquela advocacia americana que a gente vê nos filmes, né, de... tá acontecendo um problema. Eles vão lá, marcam uma reunião, por exemplo, um problema entre duas empresas. Marcam uma reunião com o jurídico da outra empresa e às vezes tentam resolver tudo ali. Antes mesmo de ir para a justiça. Ou seja, tem essa liberdade maior aqui. Parece um pouco Suits, gente.
Suits é a série do. É a série, né? É a Espetacular, tal, muito boa. Já assisti todas as temporadas. Muito bom. Aliás, estou aqui na expectativa de sair uma nova temporada. Seria interessante. Seria bom. Inclusive, uma das atrizes dessa série é que casou lá com o príncipe, né? A Meghan. Ela que casou com o príncipe. Mas, assim, isso que você trouxe da cultura americana é porque está muito mais enraizado lá a ideia da negociação, né, da composição, até mesmo nos casos criminais lá, você vê muita barganha do Ministério Público e tal. Sim, a gente olha até assim, mas que estranho, o cara já tá... porque a gente tem um modelo diferente, então a gente estranha, mas até mesmo na área penal no Brasil isso está mudando. Se você parar e pensar, observa. Você não vai falar do Moro, não, né? Não. Tô brincando. Não vou falar do Moro, mas de certo modo acaba falando também. Sim. Porque você pega assim, por exemplo, juizados especiais criminais. Já desde 1995 foi criada a possibilidade da transação penal. E o que é a transação penal? Você deixar de lado aquela obrigação da acusação, permitir que as partes entrem ali em composição, e se elas chegarem a um acordo, a ação penal não se justifica. E essa transação penal também na perspectiva do Ministério Público, em que ela pode propor a suspensão condicional do processo, lá pelo artigo 89 da Lei 9.099, e se a parte aceitar as condições ali negociadas, o processo não vai seguir em frente, né, sem implicar em qualquer reconhecimento de culpa e etc. e tal. Então, assim, além disso, depois hoje você tem o acordo de não persecução penal, você tem a chamada delação premiada, né, ou seja, que também entrou muito em voga, já que você falou do Moro, muitos casos acabaram utilizando a delação premiada na Lava Jato. E o que é isso? São acordos. São negociações. Então, de verdade, mudou bastante, mudou muito o cenário, né? Mudou bastante o cenário e por isso que não dá mais para não estudar, não se inteirar disso. E é um mercado em fortíssimo crescimento. Então, vale a pena aqueles que querem se dedicar a esse tema, não apenas para utilizar no exercício da advocacia, mas para potencializar também outras atuações, como mediador, como árbitro, né, como profissionais de dispute board, de outras metodologias, ou seja, há um crescimento contínuo, perene, consistente, e eu acho que isso não tem mais volta. Né? Não tem mais volta. Hoje você consegue enxergar o que a gente estava falando aqui dentro dessa atuação americana. Você consegue enxergar que é possível um advogado se vender enquanto esse cara que resolve conflitos, que antes de ir para a justiça consegue dialogar entre duas instituições e tentar sanar esse... Eu estou perguntando como um advogado individual. Tá? Não tô colocando aqui as situações que a gente tem das câmaras de arbitragem, todo Sim, ou seja, ele pode trazer, pode e deve, eu diria, trazer para a sua militância da advocacia uma postura mais colaborativa. E quando a gente diz uma postura colaborativa, é na construção das soluções. É uma postura menos litigante e mais colaborativa, em que ele se dedica com muito afinco a construir a solução do caso. E a solução, não estamos falando aqui tão somente a solução jurídica. Não que ele vai ignorar e não vai deixar de estudar as teses, não é isso que eu quero dizer. Na verdade, ele passou agora a ter uma missão maior do que a que ele tinha antes. Não limitou a atividade dele, ao contrário, potencializou o crescimento dessa atividade. Ele consegue agora agregar novas coisas àquelas que ele já tinha. E essas novas coisas podem ser tão importantes que nem precise daquelas outras depois, e que resolva de forma muito mais rápida, simples, econômica, e que lhe dê o resultado econômico para isso. E alguns colegas da advocacia, quando olham para isso, falam assim, mas eu vou perder dinheiro. É muito importante a gente falar desse tema. É muito bom falar disso mesmo. Muito importante. Vou perder dinheiro. Não precisa perder dinheiro. Porque aqui eu vou contar até uma história aqui rápida para vocês, do grupo de trabalho que a gente montou lá na comissão, no Conselho Federal da Ordem, na gestão que eu participei, quando foi feita a redação do novo Código de Ética dos Advogados. Então, uma das preocupações que a nossa comissão teve foi de que a gente precisava que no
texto do novo Código de Ética tivesse alguma previsão que protegesse os interesses do advogado, que não criasse nenhum conflito de interesse. Porque o que muitos advogados apontavam, olha, se eu for, eu cobro X de honorários do meu cliente, porque eu argumento que eu vou levar tantos anos atuando, vou tantas vezes ao tribunal, vou peticionar tantas vezes, ou seja, tempo e trabalho justificavam o valor que ele cobrava. Sim. E aí ele diz assim, mas se eu for para uma negociação, ou se eu for para uma conciliação, para uma mediação, para uma arbitragem, eu estou reduzindo esse tempo, estou reduzindo a quantidade de trabalho que eu vou ter, então como é que eu justifico o tamanho daqueles honorários? Ele ficava preso a isso e falava, eu vou perder dinheiro, eu vou ter que dar um baita desconto para o meu cliente se eu resolver assim, e aí eu vou perder dinheiro. Então a gente resolvi rápido demais, não consigo valorizar o meu trabalho, né? Ele pensava assim, porque ele estava com um mindset, com o estado mental pensando assim, olha, os meus honorários se justifica pelo tempo que eu dedico e pela quantidade de trabalho que eu realizo. Essa é uma configuração ultrapassada. Ele tem que estar configurado a ideia do que ele proporciona de caminhos para resolver o problema. Isso é que é mais representativo. Porque, na verdade, se você chegasse para um cliente, ignorasse essa história, esse contexto, chegasse para ele e dissesse, olha, eu tenho 2 caminhos para resolver. Estou falando das pessoas de bem, que querem resolver seus problemas. Não as pessoas que não querem resolver seus problemas. Que tem esse perfil também. Então, mas para as pessoas que querem resolver seus problemas, eu tenho 2 caminhos. Eu tenho um caminho que vai levar 10 anos. E eu posso cobrar por esse caminho um valor X. E eu tenho um caminho que pode levar 6 meses. Se você não disser o valor para essa pessoa, ela vai falar, o de 6 meses é mais caro. Porque é a solução melhor. É a solução melhor. De 6 meses. Né? Ou seja, para resolver o problema tem que sofrer 10 anos. E se eu posso sofrer menos, então vale pagar até mais. Então, aquela ideia de que eu ganho aquele tamanho de honorários pela quantidade de trabalho e o tempo que eu tenho que dedicar é uma configuração sem contar que já ultrapassada. O teu tempo de trabalho também vai reduzir. Tu consegue atender mais clientes. Sem falar nisso, a sua produtividade passa a ser outra. Você consegue atender mais. Mas o principal disso é você está entregando valor na sua atuação. Então, o que a gente conseguiu colocar no texto do novo Código de Ética? Trabalhamos lá arduamente para isso e quero aqui registrar os cumprimentos aos meus colegas de comissão, que foram também muito dedicados e zelosos nisso. Mas o que a gente conseguiu colocar no texto do novo Código de Ética, que é fantástico, e que os advogados, grande parte ainda não percebeu que isso está lá no texto do novo Código de Ética. Nós conseguimos colocar uma proteção lá no capítulo do Código de Ética que fala dos honorários, que fala do contrato. Então, para você contratar os honorários, tem que fazer um contrato escrito, e lá a gente incluiu 3 previsões importantes. A primeira previsão, você tem que colocar no seu contrato de forma expressa, escrita, como ficará a questão dos honorários em caso de resolver por acordo. Bacana. Né? Então, é uma obrigação agora do advogado colocar isso no contrato. Para quê? Para que dê transparência. E para que lhe dê proteção contratual. Para que ele não fique depois, e agora? Eu vou ter que dar o desconto, meu cliente vai pressionar. Então, a primeira coisa foi essa. A segunda coisa foi dizer que uma previsão que diz que todo o capítulo dos honorários se aplicam à solução por qualquer meio adequado de tratamento de conflitos. Então, a conciliação, mediação, arbitragem... Assim, eu fiz o contrato, mas o contrato era para entrar na justiça, a gente resolveu então, ali antes. diz que todas as regras também se aplicam aos meios adequados. E a última dessas previsões, que é formidável, é que diz que, em nenhum caso, o advogado deve receber menos do que receberia se resolvesse pelo caminho do processo judicial. Ou seja, proteção para o advogado. Então, você não precisa perder dinheiro. Amarra no seu contrato. Você precisa atualizar o seu contrato para dar transparência, atualizar dizer como vai ficar, atualizar a sua advocacia e colocar isso. Aí você fala, tá, mas só está no contrato, não vai tirar aquele elemento da conversa com o cliente, de que ele vai achar que está pagando muito. Não.
Como que você vai fazer isso? É mudando o seu discurso de honorários. É uma Você tem questão que mais de vendas. de venda, você do tem que mudar o serviço discurso né? de honorários. O discurso de honorários tem que abandonar a ideia de tempo e trabalho, né? Ou agregar a essa ideia outra coisa, que é a ideia de comprometimento com a busca da melhor solução. Porque o cara quer resolver o problema logo, Uhum. da forma menos dolorida, menos onerosa para ele. É isso que ele quer. Se você tem como oferecer essa solução, ele quer isso. Você está atendendo ao verdadeiro interesse do cliente. Então, essa previsão que a gente colocou lá no artigo 48 do novo Código de Ética, na parte de honorários, é uma previsão para eliminar o conflito de interesses do advogado com o cliente. Assim, eu deixo de recomendar a mediação porque eu vou perder dinheiro. Mas a mediação era o melhor para o cliente dele. Pois é, isso Então, ficou para interessante mesmo. eliminar esse conflito de interesse. E assim, ao proteger o advogado, está protegendo o cidadão. Realmente está estimulando. Estimulando a utilização dos meios adequados. Então, ele tem amparo normativo que lhe protege. O que ele precisa fazer é atualizar o contrato, mudar o discurso de honorários, reconfigurar a maneira como ele combina os seus honorários e como ele justifica o valor dos honorários que ele apresenta. Ele retira dessa justificativa que ele cobra todo aquele valor porque vai trabalhar tantos anos e por tanto tempo, e terá tanto de trabalho. Ou seja, retira isso do seu argumento, porque isso já está desatualizado, já não faz sentido em ele poder oferecer a solução mais eficaz para o cliente dele. Então, esse é um ponto extremamente importante. E aí, outra coisa para agregar a tudo isso, ele tem que mostrar que ir para uma mediação, ir para uma negociação, ir para uma conciliação, ir para uma arbitragem, exige muito preparo do advogado, exige preparo que o advogado vai ter que fazer com o cliente dele, estudar, gerar opções, uma série de coisas, assim que ele gera valor à sua atuação. E faz o cara ver que, o advogado foi muito criativo, inclusive compreender vários caminhos para resolver. A opinião da outra parte para tentar chegar a essa composição. Ou seja, ter uma atuação colaborativa, criativa, ali ele gera valor para o trabalho dele. E quando ele gera valor, o cliente dele vai estar pagando ele valor e entendendo, ótimo, fantástico, que bom que foi assim. Porque eu resolvi da forma menos dolorida para mim. Né? O advogado recebeu o trabalho dele, ótimo, recebeu com justiça porque fez um ótimo trabalho. Então, é isso. A gente tem que se atualizar, se desapegar dos discursos que já estão um tanto quanto ultrapassados. Se a gente tiver com a política de cobrar por hora, etc., agregar a essa política outro mecanismo para que a gente não fique preso no tempo, né, de que só ganha se trabalhar mais tempo, e que a gente tenha claramente o comprometimento de buscar a solução mais eficiente. E fazer isso ser percebido pelo cliente, e ali é onde está o grande valor da sua atuação. E, portanto, tem normas que o protegem, mas ele precisa mudar a postura, precisa mudar o seu contrato, precisa mudar o seu discurso. Se ele fizer as coisas alinhadas, ele entra com o pé direito, né, no caminho de resolver pelos meios adequados e de se tornar um advogado que não apenas encaminha problemas, mas que efetivamente resolve problemas, né? Caramba! Cara, eu gosto muito desse universo. Tem até uma curiosidade, eu não sei se você sabe, aqui em Brasília eu fiz o curso de conciliação. Em determinado momento eu percebi que eles utilizavam as técnicas de mediação, inclusive não oferecer soluções para as conciliações. E, enfim, a explicação que me deram é que o tribunal adotou isso depois do marco da regulação aí da mediação. E parece-me que é só aqui em Brasília que isso acontece. Não. Na verdade, tem acontecido em muitas unidades da federação, eu diria na maioria até. É um problema da formação, né? Acho que o CNJ e os tribunais precisam melhorar um bocado a formação dos conciliadores e dos mediadores e fazer exatamente a distinção precisa que a lei trouxe, porque para você oferecer sugestões, que é o papel que o conciliador pode ter, que está escrito na lei com todas as letras,
você também tem que ser preparado para Sim, isso. muito preparado. Né? Então, assim, não dá para dizer que é a mesma formação, não deveria ser a mesma formação, deveria ter uma formação específica para o conciliador que o ajude a desenvolver a sua criatividade e a maneira como ele vai apresentar essas opções de solução para as partes, para que ele faça bem feito, e seja efetivo no seu trabalho. E o mediador, da mesma maneira, cuidar. Então, há ainda ajustes finos a fazer. Crescemos muito, estamos aí com o mercado se consolidando, com muita gente entendendo que esse é um cenário muito positivo para a sociedade, mas isso não quer dizer que não existam problemas. Existem vários problemas que precisam ser vistos, reconhecidos e tratados, né? Ajustes finos precisam ser feitos, tanto a nível de organização dos tribunais, quanto a nível de formação dos profissionais, quanto a nível de valorização do conciliador e do mediador, porque na maior parte do país os conciliadores e mediadores não estão sendo remunerados, estão trabalhando só, os tribunais contando só com os trabalhos voluntários. Óbvio que se a lei estabeleceu que é obrigatório a utilização da tentativa de conciliação e mediação em todos os casos, em 100% dos casos de direito disponível ou transacionável, então é óbvio que também não podemos contar com um modelo que só tenha voluntários. A gente tem que entender. E a lei trouxe todas as soluções. A lei não está sendo cumprida às inteiras. E essa é uma falha do Poder Judiciário. Que a lei trouxe foi abrir concurso para específico? Não, ela ou trouxe, remunerar quem ela atua? trouxe algumas soluções que combinadas seriam fantásticas. Por exemplo, os conciliadores e mediadores judiciais devem ser remunerados. E quem vai pagar a remuneração são as partes. Está escrito na lei. A lei define esse caminho. Podem ter os voluntários? Podem ter, mas como uma força adicional. O sistema está concebido para ter o profissional. Até, inclusive, a lei foi alterada, foi o Código de Processo Civil, não que foi alterado, o Código de Processo Civil novo trouxe essa previsão de considerar o conciliador e mediador como um auxiliar da justiça. Então, e aí eu te pergunto, qual auxiliar da justiça trabalha de graça no processo? O advogado trabalha de graça? Não. O defensor trabalha de graça? Não. O juiz trabalha de graça? Não. O promotor trabalha de graça? Não. O serventuário da justiça trabalha de graça? Não. O estagiário que trabalha nas varas trabalha de graça? Não. O oficial de justiça, o contador, ninguém trabalha de graça. E aí muitos tribunais estão teimando no caminho voluntário como se o conciliador e o mediador tivessem trabalhado de graça. Não é para ser assim. Não foi isso que a lei estabeleceu. E a falta de reconhecimento dos profissionais, de valorização, naturalmente imprime uma qualidade inferior ao que poderia ter e faz com que haja uma rotatividade desses profissionais. Porque ninguém vai ficar trabalhando de graça a vida inteira. Você vai lá porque vai fazer você quer um tempo, curso, pega uma experiência e alça voo, vai embora. Você quer o curso oferecido pelo tribunal, você quer ganhar aquela experiência. Então, como eu disse, tem coisas ótimas, mas tem problemas. E os problemas precisam ser enfrentados e resolvidos. Esse é um dos problemas. E não é um problema legal. Um problema que decorra da lei. É um problema que decorre do não cumprimento da lei. A lei já estabelece que há o direito de receber. A lei já estabelece quem define esse valor, que é a resolução que o CNJ emitiu, já fazendo parâmetros nacionais e dando a responsabilidade a cada tribunal fixar o valor específico no tribunal. E a lei já disse quem custeia tudo isso, que são as partes. E até já previu que, nos casos de gratuidade, você tem uma cota parte que o mediador vai trabalhar de graça. E ela prevê outra solução fantástica, que é o credenciamento de instituições privadas, que podem fazer esse trabalho. As câmaras. Né, podem fazer, ou os mediadores independentes podem fazer esse trabalho em parceria com o Poder Judiciário, sendo remunerado pelas partes e criando uma força de trabalho extraordinária. Então, a lei trouxe todas as soluções. Está faltando é cumprir a lei as suas inteiras. Você que conhece aí esse cenário, acompanha aí junto da OAB Federal, coisa e tal, tu consegue dar um pitaco de como que
que se estão caminhando para resolver isso, se há algum diálogo aí dentro dos tribunais. Eu acho que há ainda alguns focos de resistência ou de incompreensão dentro do Poder Judiciário. Alguns tribunais do país têm demonstrado uma falta de compreensão precisa do que a lei estabeleceu. Não vou citar aqui tribunais específicos, mas há claramente essa questão. Mas há também uma percepção de que as coisas assim não podem seguir desta maneira. Em 2020, já durante a pandemia, o Conselho Nacional de Justiça produziu um relatório chamado Diagnóstico do CNJ em relação à remuneração dos mediadores, e lá já se reconhece problemas sérios que estão acontecendo em relação a tudo isso no funcionamento do Poder Judiciário, e isso é um passo importante de quando eu faço um diagnóstico, porque eu estou mostrando também disposição de, vendo os defeitos, tomar providências para poder solucionar. Então, se eu poderia dar um pitaco em relação, como você falou, um pitaco em relação a temos boa esperança nisso? Claro, temos boa esperança, porque há pessoas que estão estudando o tema, estão vendo os problemas acontecendo e que estão se mobilizando no sentido de lutar pela solução dos problemas. Isso é fundamental. É claro que tem que ter atitude, não só o estudo, mas depois tem que vir seguido de providências, de atitudes efetivas para resolver algumas questões que estão dificultando o melhor desenvolvimento disso no país. Mas há esforços sendo encaminhados para isso. Não no ritmo que a gente gostaria, mais lento do que a gente gostaria. Mas aí são mazelas do Estado como um todo. A gente tem que ter uma visão otimista, né? E uma perspectiva aí positiva de que isso vai se resolver. Entender que as melancias vão se acomodar com o andamento do caminhão, né? E a gente está nessa toada aí de que a coisa vai se acomodar bem. De todo modo, a gente continua aqui vigilante, criticando, mas criticando construtivamente, para que os problemas que aconteçam possam ser tratados e resolvidos. Mas o que eu posso dizer para quem está nos ouvindo, nos assistindo, nada disso é suficiente para desanimar de que a pessoa deva estudar, incorporar isso à sua advocacia ou adotar esse caminho como um caminho profissional, efetivamente. Nada disso é suficiente para desanimar, porque isso veio para ficar e só vai crescer. Então, tem problemas, mas vamos lidar com os problemas. A cultura cada vez é mais viva no meio de todos nós, então a nossa visão é de futuro altamente promissor para tudo isso. Mas não só futuro, já é realidade. Muitas empresas já adotam, muitos advogados têm trabalhado com isso e muita gente já vive só disso. Então, isso é sinal claríssimo de que as coisas estão funcionando e que podem melhorar, claro, amanhã ainda mais. Mestre, gostei bastante aqui. A gente conversou muita coisa sobre todo esse cenário, esse panorama. Ficou até um conteúdo, eu acho que ficou um conteúdo denso aqui, de bastante informação para quem nunca teve acesso, nunca estudou, então vai ser massacrado aqui com tanto conteúdo aqui, até com a urgência de precisar se atualizar. E você poderia dar aqui suas alegações finais para a gente encerrar esse episódio? Bom, o que eu poderia dizer aqui para concluir é a mensagem de que estude, se atualize, né? Busque, seja em cursos formais e seja de forma autodidata, estudando também por vários conteúdos disponíveis, livros, ótimos livros que tem sobre os sistemas, também muito conteúdo produzido na internet de qualidade, selecionando bem vai encontrar boas coisas, mas o importante é estudar, se atualizar sobre isso e aplicar. E passar agora a olhar para isso com aquele olhar de que, cara, escolher pode ser muito melhor do que só recorrer. E eu acho que essa é uma ideia fundamental que, se a gente traz para a nossa vida, a gente melhora muito a performance de como a gente resolve problemas, lida e resolve problemas.
maximiza a sua atuação profissional. Então fica essa palavra final, o meu agradecimento aqui, o convite para que visite o nosso canal lá no YouTube. Você tem curso relacionado Tem vários cursos relacionados lá no nosso site, www.momentoarbitragem.com.br. Vai estar aqui na descrição também. Isso. E temos lá o canal do YouTube, que é o primeiro canal do YouTube brasileiro dedicado aos meios adequados. Aí, que legal. É o canal que tem considerando que é que é um assunto muito específico, mas tem uma ótima visibilidade, etc. Eu diria que é o que tem mais conteúdo, é o pioneiro, é o que tem mais conteúdo, é o que tem mais visibilidade também. Então fica o convite para todo mundo e estou aqui disponível também. Quem quiser interagir comigo lá pelo canal, eu sempre divulgo meu WhatsApp, divulgo também o site, essas e-mail. Informações então, eu vou fazer questão de deixar tudo lá, que aí se alguém quiser para entrar em contato. Entrar em contato vai estar fácil. Né? Muito obrigado aqui, mestre, por poder vir aqui nos prestigiar com seu tempo, com sua presença, com seu conteúdo. Deu para aprender bastante aqui com você. Obrigado de verdade. Eu que agradeço a oportunidade. Pela sua participação. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Se inscreva no nosso canal no YouTube, todas aquelas coisas lá que você está acostumado a ouvir dessa galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.